eu quero destacar para os irmãos uma realidade que esse texto ensina, uma lição que esse texto ensina. É uma lição muito importante e um pouco esquecida hoje em dia, porque nós vivemos numa sociedade muito individualista, e isso afeta a igreja também. Os irmãos acabam se tornando pessoas individualistas também, se preocupando apenas com suas próprias necessidades, seus próprios problemas. E na realidade, a Bíblia não dá ao cristão essa opção de viver o evangelho numa dimensão apenas individual. Nós somos instados pela palavra de Deus a viver em comunhão, mas não é só uma comunhão de companheirismo, é uma comunhão atuante, sacrificial muitas vezes, difícil muitas vezes, instrutiva. Ela deve ser também o seu ideal. É que ela seja instrutiva, que ela amadureça. As pessoas envolvidas nela, tudo isso é real na Sagrada Escritura. Mas existe uma lição nesse texto aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos e que é um pouquinho esquecida hoje em dia, e eu vou tentar ressaltar para vocês ao longo do tempo que eu estiver explicando esses versículos. E é a seguinte: é uma lição sobre a compaixão. É a compaixão pelos discípulos de Cristo. A compaixão pelos discípulos de Cristo expressa em atos concretos. Não é uma compaixão só de boca. Não é uma compaixão só de sentimento, mas a compaixão pelos discípulos de Cristo expressa em atos concretos é uma marca fundamental, primordial, extremamente importante do homem verdadeiramente salvo. Eu vou repetir o que eu falei, porque talvez por ser uma frase não muito curtinha, pode ser que os irmãos não entenderam o que eu falei. Então vou repetir o que eu falei. A compaixão pelos discípulos de Cristo. Então, há irmãos nossos que sofrem, mas não são pessoas que sofrem só por causa dos problemas comuns da vida. Sofrem porque são crentes. Texto fala dessas pessoas que sofrem porque são discípulos. Se não fossem discípulos, não teriam aquele tipo de sofrimento. Se fossem do mundo, não sofreriam nada, mas estamos falando aqui dos discípulos que sofrem porque são discípulos. Então a compaixão pelos discípulos de Cristo expressa em atos concretos. Você vê essa compaixão expressa em ações reais, em gestos que alcançam pessoas, que beneficiam discípulos que sofrem. Isso é a marca primordial do homem verdadeiramente salvo. Ou seja, o cristão indiferente ao sofrimento do seu irmão, talvez não seja cristão de fato. E você vai dizer: mas essa afirmação é muito radical. É muito radical. É impressionante nós encontrarmos as radicalidades da Bíblia, porque nós tornamos o Evangelho algo meio semelhante à água com açúcar. Nós transformamos o Evangelho nisso, e o Evangelho não é assim. Evangelho tem princípios, tem pressupostos, tem lições que são contundentes. Jesus disse coisas extremamente radicais. Se alguém não negar-se a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e seguir-me, esse indivíduo, se ele não negar pai, mãe, irmão, irmã, esse indivíduo não pode ser meu discípulo. Então, há afirmações relacionadas ao discipulado, ao seguir a Jesus, que são fortes, muito fortes, especialmente para os homens de hoje, especialmente para a igreja de hoje. E essa afirmação que eu mencionei agora, a pessoa, o crente que não tem compaixão dos seus irmãos que sofrem, esse indivíduo talvez não seja sequer salvo, é uma afirmação ousada e que incomoda os ouvidos dos crentes de hoje. Mas ela é verdadeira. Os irmãos encontram afirmações semelhantes em 1 João 3. Vire as páginas da sua Bíblia e chegue até a primeira epístola de João. É uma epístola muito fácil de entender. No capítulo 3, em 1 de João, está escrito no versículo 10. 1 João 3, 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se. Assim, notem que aqui a humanidade é dividida em dois povos. As pessoas dizem todo mundo é filho de Deus. João discorda. João diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você que está me ouvindo pertence a um dos dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não há no campo espiritual pessoas órfãs. Não existe isso. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E o texto diz o seguinte no versículo 10, dando sequência: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. 2 pontos. Como eu vou descobrir quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Simples. Quem não pratica a justiça, a retidão, não é de Deus. Nem quem não ama seu irmão. É muito fácil você saber se você é filho de Deus ou do diabo. Se você não pratica a justiça,
Tudo que você faz você dá de ombros para aquilo que Deus ensina. Você vira as costas para o ensino do Senhor, que é o ensino da reta justiça, que é a reta justiça, expressa na sua palavra, expressa. No seu ensino, você despreza a justiça de Deus, manifesta. Na sua revelação santa, você não é filho de Deus. E se você despreza o povo de Deus, se você zomba do povo de Deus, se você não quer ter comunhão com o povo de Deus, se você vive longe do povo de Deus, se você não ama o povo de Deus, você é filho do diabo. É simples assim. É assim que funciona. Se você, no entanto, é alguém preocupado em viver retamente e em obedecer a palavra de Deus, em ser um discípulo dele, um seguidor de Jesus, e ama o seu povo, e quer estar com o seu povo, e se preocupa com o seu povo, e esse povo é o povo que você chama de irmãos, são seus irmãos de fato, você quer estar com eles, se preocupa com eles. Então você é filho de Deus. A lógica de João é muito simples. 1 mais 1 é igual a 2. É assim a lógica de João. Não precisa ser muito inteligente. Não precisa ser muito esperto. É só observar o que ele diz aqui, facilmente nós distinguimos se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Você que está aqui hoje, lendo esse versículo, você já descobriu. Já descobriu. Talvez você não aceite a sua descoberta. Talvez você não goste da sua descoberta. Mas você já descobriu se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. Isso já está claro para você. E você vai pensar, mas o sermão nem começou. Eu não estou gostando. Nada do jeito como esse sermão começou. Desculpem, eu só estou repetindo algumas palavras ditas há 2000 anos atrás. É a verdade. E ela pode incomodar você. Ela pode incomodar você e fazer você sair por aquela porta cuspindo, marimbondo, como dizia minha avó. Ou pode fazer com que você observe essa verdade e se ajoelhe aos pés do Senhor e diga: Senhor, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um filho do diabo. Descobri agora. Não sabia. Não sabia. Cheguei à fase adulta da minha vida e não sabia que eu era um filho do diabo. Eu pensei que a minha religiosidade me fizesse um filho de Deus. Eu pensei que as minhas boas intenções fizessem de mim um filho de Deus. E eu descobri agora que não sou. E eu estou incomodado com isso. E eu quero pedir que o Senhor me ajude, me socorra, me lave. Eu quero ser seu servo, quero ser seu discípulo, quero ser seu seguidor. Me adote na sua família. O Senhor ouvirá e receberá você. Você assim que você crer no Salvador, em Jesus Cristo, seu Filho. Veja o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Como eu sei se já passei da morte para a vida? Se estou salvo. Simples. Por quê? Amamos os irmãos. Quem não ama, implícito aqui. Quem não ama seu irmão na fé, seu irmão em Cristo permanece na morte. Não é crente. Está morto em seus delitos e pecados. Não é um filho de Deus, é um filho do diabo. Por isso a afirmação que eu fiz no começo é uma afirmação bastante séria, porque o amor de que João fala não é um amor abstrato. O amor de que a Bíblia fala é um amor que se movimenta, que se realiza no mundo concreto. É um amor que se expressa em gestos. Eu vejo meu irmão padecendo. E ao vê-lo padecer isso enternece o meu coração. Mas isso vai além de enternecer meu coração. Isso move meu braço. Isso move minhas mãos. Isso faz com que eu me aproxime dele e tente reduzir a dor que ele passa. Especialmente se a dor que ele passa é uma dor que advém do fato de ele ser um crente. É a pessoa que sofre em sua família, porque é perseguido por seus parentes. É a pessoa que sofre em seu trabalho porque é perseguido por seus colegas. É a pessoa que sofre em sua escola porque é perseguido pelos demais alunos, pelo simples fato de ser crente. E sofre, às vezes, afrontas, desrespeitos, desprezos, ataques, calúnias, sofre tudo isso. Essa carga de perseguição prostra a pessoa, faz com que ela desabe, debaixo de tanto peso. E ela chora, ela se sente só. Ela se sente abandonada, injustiçada, adoece até não consegue suportar. Muitas vezes, o crente, o seu irmão que vê isso, essa dor oriunda do fato de seguir a Jesus, o crente que vê isso, ele se compadece. Ele procura estender a mão e aliviar o sofrimento do seu irmão. E o texto que está diante de nós mostra que os verdadeiros salvos, os verdadeiros crentes, são pessoas que fazem isso. São pessoas que trabalham para reduzir o sofrimento das ovelhas de Jesus. É isso que
eu quero a destacar para vocês nesta noite. Eu vou apontar para vocês aqui, eu vou apontar a narrativa, vou expor a narrativa para vocês. Hoje tem relógio lá atrás, então eu estou bem monitorado. Se eu não conseguir acabar, acaba semana que vem. Mas eu quero expor para vocês aqui hoje, primeiro, 2 grupos diferentes. Esse é o primeiro ponto. Eu vou mostrar para vocês 2 grupos diferentes, para que você descubra a que grupo você pertence. Depois, isso está nos versículos 31 a 33. 31 a 33, 2 grupos diferentes. Depois, no item 2, nós vamos ver 2 sentenças diferentes, que é o ponto maior, que vai dos versículos 34 até o 45. 2 sentenças diferentes. Sentença é uma palavra bastante jurídica, mas é o que temos aqui. É uma espécie de tribunal. Depois no item 3, que é baseado só no versículo 46, o terceiro item é 2 destinos diferentes. Notem, não há 3 grupos. Há somente 2. Você pertence a um ou outro. Não há 3 sentenças. Há somente 2. Você ouvirá uma ou outra. Não ouvirá uma terceira. Note, há apenas 2 destinos diferentes. Não há um terceiro destino. Você terá um destino ou outro. Não há um terceiro destino. Por isso esse sermão é muito importante. É muito importante porque ele define você, define a sua sentença e define o seu destino. É muito importante que você escute com atenção o que será dito hoje. Disso pode depender o seu bem-estar eterno. Vamos então ao primeiro ponto. 2 grupos diferentes. Vejam, os 2 grupos diferentes. Eles aparecem nos versículos 31 a 33. Vamos então olhar esses versículos com atenção. Vamos fazer a nossa leitura detida, pausada, didática e instrutiva para conhecer bem esse texto. Prestem atenção, não se distraiam. Não se distraiam. Não pode-se distrair. 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, notem aqui com atenção a expressão Filho do Homem. Por que essa expressão é importante? Essa expressão é importante porque essa expressão remete à nossa mente para o texto de Daniel, capítulo 7, que nós não vamos ver agora. Mas quando o texto fala Filho do Homem, quando usa a expressão Filho do Homem, ele quer fazer com isso com que a nossa mente seja remetida para Daniel capítulo 7, porque em Daniel capítulo 7 essa cena é descrita também. Daniel 7 é o Mateus 25 do Antigo Testamento, porque aparece essa cena em Daniel 7. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa cena em Daniel 7. Então, o autor Mateus está fazendo essa remissão, essa alusão agora, querendo fazer com que nós lembremos de Daniel 7. O Filho do Homem é Jesus. Jesus assumiu esse título, era o título preferido dele, ele se definia como Filho do Homem, destacando aí a sua humanidade e fazendo e se identificando com o personagem de Daniel, conforme eu disse no capítulo 7. O texto diz: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Notem bem, aqui o trono de Jesus está na terra, não está no céu. Prestem atenção nisso, ele virá e estabelecerá seu trono aqui. Certo? Porque há muitas pessoas que dizem que isso não vai acontecer, que o Senhor nunca reinará sobre a terra. Dizem que isso é algo alegórico na Escritura, quando, na realidade, o Senhor Jesus ensinou expressamente que ele vai estabelecer o seu reino aqui. Ele se sentará sobre o trono de Davi, seu pai, e ele fará isso quando ele voltar. É claro, nós sabemos que estes céus e esta terra vão passar e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. Nós aprendemos isso nos capítulos finais de Apocalipse. Mas também é verdade que antes da nova criação, na eternidade, o Senhor reinará. Diz Apocalipse 20 que esse reinado durará 1000 anos, mas ele reinará em justiça, em retidão e em verdade sobre todas as nações, diz a palavra de Deus. O texto mostra isso e existem outros elementos desse quadro, os irmãos estão vendo agora. Na sua mente pintem, criem um quadro mental, o Senhor chegando na sua glória. Não exagere na glória, pode imaginar uma glória realmente refulgente, não deixem de exagerar na glória. Pintem aí na sua mente um quadro realmente glorioso, estrondoso, fulgurante. É o Criador do universo chegando. O seu trono de glória sendo estabelecido. É algo inimaginável que temos aqui. As palavras aqui do texto não podem expressar, não podem traduzir o tamanho dessa glória. Uma tradução inglesa fala a sua glória celeste, tentando realçar a grandeza da glória que é descrita aqui.
nós podemos acrescentar alguns elementos a esse quadro, se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 24, versículo 30, você tem alguns elementos adicionais. Aí o texto fala, 24, 30, só vire a página, você já chega. Aí o texto diz, então aparecerá no céu, já estudamos isso, o sinal do Filho do Homem novamente aparece aí, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Hoje a minha filha, a Sofia, desenhou a vinda de Cristo numa folha. Ela fez uma nuvem e desenhou Jesus descendo, e embaixo uma menininha sorrindo. E eu disse, tá errado esse desenho. Por quê? Porque a menininha tá sorrindo, ela tem que tá chorando. O texto fala que quando Jesus voltar, as nações vão se lamentar. Ela falou, mas a menininha sou eu. Falei, então deixa ela sorrindo, porque você, se você é menininha, pode sorrir sem problema, que aí a teologia está certa. Mas é a teologia do desenho da minha filha. Mas vejam, o texto, onde estou aqui, o texto, versículo 31, prossegue. E diz assim, e ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. Aqui é o aspecto positivo do ajuntamento, o Senhor ajunta os salvos. O texto mostra ele voltando, há um sinal no céu, ele volta e os anjos reúnem os escolhidos, os eleitos, os salvos reúnem. Mas, se você voltar pouquinho as páginas em Mateus, você vai ver que os anjos também ajuntam outros. E assim o quadro vai se completando. Vejam Mateus 13. Acompanhe na sua Bíblia Mateus 13, e veja o versículo 40. Veja o que diz. Versículo 40. Uma passagem que nós já estudamos também. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e os que praticam mal. Então Mateus 24 fala dos anjos ajuntando os eleitos, e Mateus 13 fala dos anjos ajuntando os maus. E o capítulo 25 de Mateus fala do Senhor diante de todos, dos bons e dos maus. E o cenário fica completo, quase ou quase completo. Por que o cenário fica quase completo? Porque existe mais um item no cenário no capítulo 19. E é interessante isso. Capítulo 19, versículo 28. Começando com o versículo 27. Você vê aqui, tomando a palavra, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse, em verdade, digo a vós que me seguistes, que na regeneração, ou seja, na inauguração do reino, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, é o texto de Mateus 25, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, além do Senhor, teremos os 12 apóstolos ali julgando Israel. Agora o cenário está completo. 12 apóstolos, é só 12. Não tem 13, não tem 14, não tem Valdomiro, não tem Estevão Hernandes e outros aí. Isso não existe. Esses apóstolos ilusórios, auto-intitulados. Isso não aparece aqui. Só existem 12 apóstolos. A gente não sabe se é Matias, se é o apóstolo Paulo 13, o 12 apóstolo. 13 a gente sabe quem é, que é o Isaac. O 12º apóstolo, a gente não sabe direito quem é. A gente não sabe se o 12º é Paulo ou se é Matias. Mas são 12 só. Então Isaac não vai estar lá. Isaac, você é o 13º, você não conta. E outros apóstolos, piratas que aparecem por aí também, não vão estar presentes lá. Isso é uma prerrogativa que o Senhor concedeu aos apóstolos verdadeiros, não aos apóstolos falsos. Então, vejam então, voltando para Mateus 25, temos agora o quadro completo. Temos aí os maus reunidos, os incrédulos reunidos, os santos reunidos também. Volte para Mateus 25, e o texto prossegue, veja no versículo 32, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor, que separa as ovelhas dos cabritos ou as ovelhas dos bodes. Há uma certa discussão acerca do significado da palavra, se é cabrito ou se é bode. Eu prefiro bode, mas se encaixa melhor com o propósito aqui da história. O texto mostra que o Senhor juntará a todos. E por que o Senhor ajuntará a todos? No capítulo 24 nós aprendemos. No capítulo 24, no versículo 9, nós aprendemos que as nações todas vão perseguir os cristãos.
O texto diz: então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. O Senhor agora vai reunir essas nações que perseguiram os discípulos de Jesus e colocará essas nações de um lado e os seus discípulos de outro lado. O texto também diz no versículo 14 que as nações conhecerão a verdade porque o evangelho terá sido pregado a elas. O texto diz, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunhar todas as nações, e então virá o fim, ou seja, as nações conhecem a verdade. As nações conhecem a verdade. E as nações perseguem os discípulos de Jesus. Agora chega o momento dele ajuntar todos ali e separar. O texto fala que ele separa as ovelhas dos bodes ou as ovelhas dos cabritos, como faz o pastor. Os pastores na Palestina faziam isso por causa do frio. Alguns comentaristas falam que as ovelhas resistiam mais ao frio e os bodes não. Então tinha que separar o bode e a ovelha para cuidar diferente de um e de outro. Outros dizem que é o contrário, que é a ovelha que sentia mais frio. O bode não sentia tanto frio. Eu não sei, eu nunca criei ovelha, nunca criei bode, não sei. E não faz muita diferença também. Aqui, o fato é que a razão pela qual os pastores separavam ovelhas e bodes podem ser as mais diversas. Pode ser até por questão de mercado. Na hora de vender as ovelhas e os bodes, separá-los para a venda. Isso poderia acontecer também. Não há problema nenhum nisso. Mas não é essa a questão. A questão é que o Senhor está separando a humanidade em dois grupos. E é aqui que começa a participação do ouvinte. É aqui que começa a participação do leitor. Porque você estará ou você pertence. Talvez não esteja, talvez não estará nesse grupo que o Senhor virá, talvez numa época em que não estejamos mais aqui, e eu vou falar disso depois, mas talvez você pertença hoje ao grupo dos bodes, ou talvez você pertença hoje ao grupo das ovelhas. O fato é que você não pode pertencer a um terceiro grupo, e você também não pode deixar de pertencer a um ou outro. Não há como você dizer, eu não sou nem ovelha, nem bode, eu sou gato. Não tem jeito. Não sou nem ovelha, nem bode. Eu sou boi. Não tem jeito. Ou você é ovelha, ou você é bode. Ah, eu sou meio ovelha e meio bode, eu sou uma bodelha. Não há como ser bodelha. Ou você é ovelha, ou você é bode. Não há como escapar. Não podemos exagerar muito a análise, a comparação. Não podemos, é bode, por quê? O bode tem chifre, parece o diabo, e vai inventando essas coisas. Não. Só temos que nos ater ao fato de que o Senhor separará as ovelhas dos bodes. O texto diz que ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Meus irmãos, depois que eu li isso aqui, estava com a Simone no carro, nós estávamos vindo para cá, para São Paulo, vindo de casa, e eu compartilhei esse pedacinho da Bíblia com a minha esposa enquanto a gente estava vindo. Eu compartilhei isso com ela porque esse trechinho, esse versículo 33, foi um versículo que mexeu muito com a minha imaginação, que mexeu muito com os meus sentimentos. Eu acho, irmãos, eu tenho a impressão, os irmãos podem sentir muito à vontade para discordar disso, aqui que eu vou falar, mas eu acho que o versículo 33 é o versículo mais triste que há em Mateus. Eu acho, irmãos, que até mesmo a morte de Jesus é muito triste, aquela morte trágica, mas a gente sabe o que vai acontecer depois. As páginas cinzentas da morte, da sepultura, da cruz, do Calvário, dão lugar ao sol fulgurante da ressurreição da manhã de domingo. Então, a nossa leitura do texto, ainda que presente ali um sentimento de tristeza por ver o Salvador agoniando, ela é mesclada de alegria porque sabemos que ao virar a página, tudo vai mudar. Mas aqui, esse versículo é aterrorizante. Não existe maior terror do que este versículo. Este versículo é o versículo mais assustador e horrível da história. Porque aqui, meus irmãos, as pessoas não são separadas dependendo da sua raça, da sua família, da sua língua, da sua nacionalidade. Elas não são separadas com base na cor da sua pele, com base nos diplomas que elas têm na parede, com base na sua posição social, financeira, econômica. Nada disso. Elas são separadas num critério divino, por um critério divino, se a pessoa é ovelha ou se ela é bode. E naquele dia, irmãos, famílias serão divididas. Filhos estarão de um lado e pais de outro. Esposas estarão de um lado e maridos de outro. Haverá um grande choro, um grande
Gemido, um grande gemer. Alguns sozinhos de um lado só, observando seus familiares. Do outro lado. É um dia de agonia, é um dia de dor, é um dia de medo, de suspense, um dia em que até mesmo, para os justos, os sentimentos de alívio, de alegria e de entusiasmo se mesclam aqui, se mesclam com os sentimentos de tristeza pelos que estão ali do lado esquerdo. É um versículo muito triste por causa disso. E agora, esse versículo cria o ambiente para o que vem a seguir. O Senhor Jesus, mais uma vez, na sua habilidade de contar histórias, ele vai criando nos seus ouvintes um suspense. Há um suspense aqui. O que vai acontecer agora? Ele separa as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. A que grupo você pertence? Quer saber? O Senhor vai pronunciar agora a sua sentença. É a segunda parte da história. É o segundo ponto da homilia. O Senhor agora vai pronunciar duas sentenças, duas decisões, duas declarações. Ele vai anunciar agora, e essas duas declarações são extremamente instrutivas, porque vão ajudar você a descobrir a que grupo você pertence. Observe, veja com atenção. O texto diz assim: então o pastor dirá, eu li certo, vocês não estavam prestando atenção? Eu vou ler de novo, do jeito que eu li. Então o pastor dirá, está certo, que eu li. Não, mudou a figura. Era pastor, não é mais. Por que mudou a figura? Porque ele é rei de todos, dos dois grupos. Ele é rei sobre as ovelhas e ele é rei sobre os bodes. Mas ele não é pastor de todos, ele é pastor só das ovelhas. E agora este versículo mostra que a possibilidade de pertencer a esse pastor acabou para sempre. O pastor não volta mais. O pastor não aparece mais na história. Sabem por quê? Porque a figura do pastor aqui desaparece para sempre. O aprisco se fechou. Quem entrou para o seu aprisco? Quem creu nele e o recebeu, e entrou para o seu aprisco, o terá como pastor por toda a eternidade. Os demais, o tempo acabou. Agora ele é rei. O tempo do aprisco, de portas abertas, não existe mais. Não há mais como entrar nesse aprisco. Agora a figura do pastor desaparece. E se levanta aqui a figura do rei. É muito triste isso. Você já tem Jesus como pastor? Jesus já é o seu pastor? Jesus é pastor e rei. Se você conhecê-lo como pastor, ele será para sempre seu pastor e rei. Se você não conhecê-lo como seu pastor, você só vai conhecê-lo como rei, rei e juiz. E será terrível esse dia. Conheça-o como pastor, para desfrutar da doçura, da beleza do seu reino como rei, de estar debaixo do seu cetro, justo e adorável como rei, mas conheça antes a sua vara, o seu cajado, para então desfrutar da benignidade do seu cetro. Conheça-o como pastor. Conheça-o como pastor e então experimentará o seu pastoreio e o seu reinado. Não queira experimentar somente o seu reinado. Não queira experimentar o seu pastoreio e o seu reinado, o seu cajado e o seu cetro. Se você não é ovelha dele, diga hoje a ele: Senhor, me ajuda. As portas do seu aprisco estão abertas. Eu quero entrar. E ele receberá você, e dirigirá você, e guiará você rumo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Não deixe que essa porta se feche, porque um dia ela se fechará. O texto prossegue. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. É um convite: vinde. Quem são os benditos? Os benditos do Pai. Ele usa a expressão benditos. Benditos, aqueles que estão destinados a bênçãos. Estes são os benditos. Eles estão destinados a bênçãos. É a primeira classe mencionada. Aqui é o primeiro grupo mencionado aqui, as ovelhas. As ovelhas são também os benditos. Eles são chamados de ovelhas. Eles são chamados de benditos e eles são chamados de justos. No texto que está diante de nós, aqui o Senhor os chama de benditos. E diz que eles são benditos de seu Pai. Quando ele fala benditos de meu Pai, ele está realçando a sua divindade. Ele é Deus. Ele pode julgar. Ele tem autoridade para dizer essas coisas porque o Pai, o seu Pai, é o próprio Deus. Ele é divino. Ele é o Filho divino de Deus. E tem autoridade para fazer o que está fazendo. Vinde, benditos de meu Pai. Ele diz isso com a autoridade do próprio Pai. O Pai aprova o que ele está fazendo. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que os homens inventaram é um Deus que não aprovaria isso aqui. O quê? Separar as pessoas? Que discriminação! Isso é preconceito. A palavra na moda hoje é preconceito. Isso é preconceito. Deus fazendo discriminação, separando
A humanidade em 2 grupos? Ah, Deus não é assim não. Ele fará isso. E o Senhor diz, vinde benditos de meu Pai, porque ele sabe que o próprio Pai está aprovando o que ele está fazendo. E o texto prossegue dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino, nós às vezes imaginamos o que vamos fazer lá. É uma herança, é um presente, preparado de longa data. O que vamos fazer no reino? O imaginário popular. As pessoas pensam no reino celeste, que não é celeste aqui. Pensam em todo mundo com asinha, voando com uma arpinha na mão. Não quero ir para o céu assim. Não. Ficar voando, tocando arpinha entre as nuvens, realmente não. Me parece um programa muito atraente. Não me parece um programa, não. Me parece um destino eterno que causa muito o meu interesse. Talvez não cause também o seu. Realmente o imaginário popular detrata muito a figura do reino de Cristo. Veja no capítulo 22 de Lucas uma figura bem mais viva. Desta eu gosto. Eu sei que vários irmãos aqui gostam também. Veja em Lucas 22 uma figura muito mais viva desse reino. Veja que lindo isto. Lucas 22, versículo 28. Veja o que o texto diz. O texto fala assim, eu só quero acrescentar ao quadro mental dos irmãos mais algumas cenas, porque eu sei que na medida que nós vamos lendo o texto bíblico, as cenas vão aparecendo na nossa mente. E quando o Senhor Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, tomem posse do reino, algumas imagens vêm à mente dos irmãos. Eu quero acrescentar cores a essas imagens, para que os irmãos não criem imagens erradas para que os irmãos componham o seu desenho mental de modo bíblico, de modo correto. Texto diz assim, Lucas 22, 28. Vós, ele falou aos seus discípulos, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. É o Senhor falando. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós. Aqui também uma alusão à herança do reino para os discípulos que estiveram com o Senhor. E versículo 30, para que comais e bebais. Estou começando a gostar desse reino. Começando a gostar desse reino. É bem diferente de asinhas e arpinhas e nuvenzinhas pra lá e pra cá. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora eu gostei do reino. Agora sim, vocês vão se sentar à minha mesa no reino. Meu Deus, eu não sou digno nem de varrer as migalhas desta mesa. Vocês são meus convidados especiais. Vocês são os hóspedes na minha casa. Agora vocês saberão o que significa a expressão tão conhecida, o meu cálice transborda. Vocês saberão o que é isso agora. Vocês vão saber o que é o cálice transbordar, porque vocês vão se sentar à minha mesa no grande banquete de Deus no meu reino, na minha cidade, no meu palácio. Vocês se sentarão comigo ali. Este é o reino e mais vocês também herdarão esse reino e serão juízes e reinarão para sempre comigo ali. O texto de Mateus 5 fala que os humildes herdarão a terra. Vocês terão meu reino sobre todo este mundo como herança. Apocalipse 5, 9 e 10. Esse texto de Apocalipse 5, 9 e 10 fala que o Senhor comprou homens de todas as nações, tribos, raças, línguas e essas pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro reinarão para todo sempre com o Senhor. Esse é o reino de Deus. É isso que deve vir à mente dos irmãos. Os irmãos, quando pensarem no reino, pensem numa mesa. Uma mesa. Pensem nessa mesa sentados ali com o Senhor. Ele disse quando foi embora, eu não vou beber mais do fruto da videira. Não vou mais beber. Estou bebendo hoje o fruto da videira pela última vez. Não vou beber mais. Mas não vou beber mais até o dia que eu vou bebê-lo novamente, junto com vocês, no reino do meu Pai. Estamos aguardando esse dia e esse é o reino. Estaremos nessa mesa e partilharemos do seu pão, partilharemos do seu vinho e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. É isso que deve vir à mente dos irmãos quando os irmãos pensam no reino. Nós estamos caminhando para um banquete, nós estamos indo para um banquete festivo, um banquete eterno, um banquete sem fim, um banquete preparado para príncipes e princesas, para reis e rainhas que reinarão para sempre. O texto de Hebreus 11 diz que o Senhor nos preparou esse reino. Em Hebreus 11, veja, eu gosto muito desse texto. É um texto maravilhoso. Hebreus 11, abra lá por favor, rapidinho, nós temos alguns minutos ainda. Hebreus 11, 14 a 16. O texto diz assim, Hebreus 11,
14 a 16 fala assim, os que dizem estas coisas, Hebreus 11, 14 a 16, os que dizem estas coisas, ou seja, os que dizem que são estrangeiros e peregrinos, os que dizem que são estrangeiros e peregrinos, mostram que estão buscando uma pátria. Estamos buscando uma pátria, um reino. E se estivessem se lembrado da pátria de onde saíram mundana, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade nos esperando. Temos uma nova Jerusalém de portas abertas nos esperando, e essa é a herança que o Senhor tem para suas ovelhas num reino preparado desde antes da fundação do mundo. E o texto prossegue, o Senhor diz então, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Muitas pessoas dizem, e aqui é interessante ver como é muito fácil distorcer as escrituras. Muitas pessoas dizem que esse texto aqui serve de base para o dever social da igreja. Uma igreja tem deveres sociais. A igreja tem por obrigação dar comida para os famintos e água para os sedentos e acolher os estrangeiros e os que precisam de roupas e os que estão doentes, e os que estão na prisão. Então, nossa igreja tem que fazer trabalhos de visita nos presídios e temos que visitar as creches. E temos que abrir creches e temos que fazer sopão. Fazer sopão. Todo dia. As moças da cozinha, senhoras. Da cozinha fazer o sopão. Ficar lá fora, chamar os mendigos. Para comer sopão. Alguém para arrancar, tirar piolho. Deles também. Dar roupas para eles no frio. Porque esses versículos ensinam isso. E eu escrevi uma série de artigos agora, recentemente 3 artigos sobre a função social da igreja. Está na moda aí a missão integral, que fala que a igreja tem uma função social diante do mundo, e tem que ajudar os pobrezinhos e dar comida para as pessoas, e visitar os presos e tudo mais. Irmãos, não tem problema. Se você quiser ajudar as pessoas carentes, isso realmente muitas vezes bate na nossa porta e nós temos que ajudar pessoas que realmente precisam. Claro que temos que tomar cuidado. Há muita gente enganando as pessoas, há muita gente tirando proveito daqueles que têm boa fé. Aqui na igreja apareceram já muitas pessoas carentes e quando nós fomos ver eram golpistas. Eram pessoas tentando nos enganar, pessoas que queriam levar alguma vantagem pedindo dinheiro para nós e a gente muitas vezes é sensibilizado pela história que a pessoa conta e a gente acaba ajudando e sendo enganado. Mas não tem problema se você ajudar alguém que está passando fome, passando necessidades, realmente precisa de ajuda, mas esse texto aqui não ensina isso. Esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto não está dizendo que a igreja tenha um dever social. Não. Por quê? É muito simples. Esse texto menciona 6 ações justas, 6 ações de compaixão. E lembram o que eu disse no começo? Eu disse que os atos de compaixão, as expressões concretas de compaixão dirigidas aos discípulos de Jesus, mostram que alguém realmente é crente. Mas de onde eu tirei isso aqui? É muito simples. O Senhor diz: essa lista de coisas para suas ovelhas, para os justos, e os justos estranham. Eles dizem no versículo 37, então, os justos, aqui mais uma vez uma nova palavra para defini-los. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos. Irmãos, o texto é repetitivo. O texto é cansativo. Sabe quantas vezes eles falam isso? 4 vezes. Por quê? Porque Jesus aqui está sendo tão tedioso. Essa palavra tedioso, tedioso. Porque o texto é tão entediante. A gente começa, a gente quer pular logo. Não, já vi essa lista. Já vi essa lista. Mas ele continua. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos. Ou precisando de roupas e te vestimos. Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te. Repetiu a lista toda. Por que a lista está sendo repetida? Porque a ênfase é nessas ações. O texto quer enfatizar essas ações, a compaixão. Não é à toa que o Senhor repete. O Senhor quer repetir para tornar o texto mais lento, porque é importante que o texto seja lento. Por quê? Porque o texto lento, ele não cria só o sentimento de tédio. O texto lento cria também ansiedade. O que vai acontecer? Fala logo.
Ele não fala: tive fome e me destes de comer, tive sede. Fala logo: eu já sei. Tive fome, me destes de comer, tive sede. Eu já sei. Fala o que vai acontecer. Tive fome e me destes de. Ele quer criar ansiedade. Ansiedade. Nos ouvintes. Eu já disse para vocês que Jesus era semelhante à minha nona. Quando contava histórias, tinha habilidade para contar história. Ele contava a história, ele conseguia deixar as pessoas na ponta do banco, na ponta da cadeira, ali, ansiosos: o que vai acontecer agora? E o Senhor conta devagar, e ele repete, como a minha nona fazia. Minha nona dizia: você sabe o que aconteceu? E eu dizia: o quê? Nem posso te falar. Quer ouvir mesmo? E é criando ansiedade. Assim é o Senhor aqui. Ele quer criar essa expectativa nos seus ouvintes como o grande contador de histórias que ele é. E ele quer realçar na sua história essa compaixão, porque essa compaixão é a mostra, é a prova de que a pessoa realmente foi um discípulo de Jesus. Ele diz então na sua resposta, versículo 40, e o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, não é o bem dirigido a qualquer não é a ação social dirigida ao mundo. Não é dar sopão para o mendigo? Se quiser dar sopão, tudo bem, mas esse texto não ensina isso. O texto está falando de discípulos que ajudaram outros discípulos. O texto está falando de crentes que ajudaram seus irmãos, outros crentes, crentes que estavam com fome, crentes que estavam com sede, crentes que estavam nus, crentes que estavam presos, crentes que não tinham onde correr, não tinham socorro e foram socorridos pelos seus irmãos, por aqueles que estavam do lado direito. Ele diz: sempre que fizestes isso a um dos meus irmãos, ainda que dos mais pequenos a mim o fizestes, é uma ação individual. Sempre que vocês fizeram isso a um deles, eram ações individuais de afeto, ações individuais de compaixão. Sempre que vocês fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Perguntas que surgem. Por quê? Por quê? Os irmãos de Jesus estavam passando por isso. Disseram por aí que os crentes não ficam pobres. Dizem isso por aí, não dizem? Crente não fica pobre. Crente não fica doente. Crente que tem fé mesmo só tem fazenda, bastante dinheiro, bastante dólar, fazendas, carros. Mentira. Aqui os discípulos de Jesus passando provas terríveis. Porque eles passam por essas provas. Vejam, na Bíblia, o Evangelho de Mateus mostra que os irmãos de Jesus são seus discípulos. Os irmãos poderão ler depois. Mateus 12, 47 a 50. O Senhor Jesus disseram para ele: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Ele disse: veja quem são a minha mãe e meus irmãos. E apontou para os que o seguiam. Eles são minha mãe e meus irmãos. Quando o Senhor recitou em Mateus 28, no versículo 10, ele disse: olha, vá dizer aos meus irmãos que eu os estou aguardando em tal lugar. Ele chamou os discípulos de meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? São os seus discípulos, os seus seguidores. Ele diz quem fez, quem agiu com compaixão para com os meus pequeninos irmãos. Essas pessoas fizeram isso para mim. E realmente tudo que você faz para o irmão de Jesus, você faz para ele. Vocês se lembram da história de Saulo? Saulo estava indo para Damasco com cartas de autorização para prender os crentes. E de repente ele foi envolvido por uma luz e ele caiu ao chão. E alguém disse a ele: eu ouvi uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os irmãos, os crentes. Ele fala: quem és tu, Senhor? Como? Perseguindo o Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está me perseguindo. É a mim que você persegue. Porque sempre que você persegue um discípulo de Jesus, é a Jesus que você persegue. O Senhor se identifica com o seu povo. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Sempre que alguém ataca você, porque você é um discípulo de Jesus, essa pessoa está atacando o próprio Cristo. Paulo fez isso. Perseguiu os cristãos. Jesus disse: você me persegue. E aqui o Senhor diz para as pessoas também: olha, sempre que vocês ajudaram um discípulo meu, vocês me socorreram. E o oposto também é verdade. Conforme nós veremos aqui. Sempre que vocês atacaram e negaram socorro a um discípulo meu, a mim vocês atacaram, a mim vocês negaram socorro. Meus irmãos, não queiram se vingar
dos males que as pessoas fazem contra vocês porque vocês são discípulos de Jesus. Não queiram se vingar disso. O Senhor tem o seu dia. O Senhor um dia tratará com essas pessoas diretamente. Ele saberá retribuir. Ele dirá: para essas pessoas vocês me perseguiram, vocês riram de mim, vocês me desprezaram, vocês zombaram de mim, vocês me pressionaram. Emocionalmente vocês me esmagaram, psicologicamente fizeram guerras contra mim. Sempre que fizeram isso contra os meus discípulos, vocês fizeram isso comigo. O Senhor dirá isso a essas pessoas. Mas a pergunta continua: por quê? Os discípulos tiveram fome, sede, nudez, prisões. Por quê? O que aconteceu com eles? Os irmãos estão dispostos a ir comigo para Daniel ou querem ir para casa agora? Não, Dona Irene, não? Só a senhora vai ficar? Vocês podem me suportar por mais 1 minuto. Podem? Sem fingimento. Jesus tá vendo o coração de todo mundo. Jesus tá vendo o coração de todo mundo agora aqui. Então vou convidar vocês para irem comigo até Daniel, para descobrirmos por que eles estavam com fome e com sede. Vocês vão saber então. Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Prestem atenção. Prestem atenção. Vejam o que diz aqui. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem chegou. Bateu em Mateus. Olha Mateus. Aqui. Mateus 25 aqui. Ele viu o Filho do Homem. Vinha nas nuvens do céu. Mateus 24. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado, talvez uma figura do Pai, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino. Irmãos, está batendo tudo com o Mateus 25. Tudo. Foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. É Mateus 25. Agora anotem 15. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. 17. Estes 4 grandes animais, que são descritos anteriormente, não vamos ler agora, são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Mais uma vez, Mateus 25, 19. Então, agora vem. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, o 4º reino que se levantará, que era diferente de todos os outros sobre modo terrível. Com dentes de ferro e unhas de bronze, ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante, do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse texto está falando que haverá um império grandioso, que esse império será formado por 10 reinos, que um rei se levantará e destruirá 3 reis, e se colocará no lugar deles. E esse rei que se levantará e destruirá 3 reis dirá grandes blasfêmias e fará guerra contra os santos. Quem é esse rei? O Senhor Jesus. Já disse quem é esse rei no capítulo 24 de Mateus. É o abominável da desolação. É o anticristo. O que ele vai fazer antes da volta de Cristo? Ele vai perseguir o povo de Deus. Vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Tive fome, tive sede, estive preso, estive nu. Por quê? Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. O texto diz até que veio o ancião, bem idoso, e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, mas antes tiveram fome, tiveram sede, nudez, prisões. O versículo 25 fala: falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Fome, sede, prisões, nudez. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Fome, sede, prisões, nudez. Mas essas pessoas encontrarão socorro em quem? Nos seus irmãos. Os crentes verão os seus irmãos sofrendo, abrirão suas portas e vão hospedá-los. Verão seus irmãos sendo perseguidos e vão ajudá-los de alguma forma. Aqueles que puderem. Haverá um auxílio ali nos dias finais, diz o texto.
O texto de Mateus 25 mostra isso. Essas ovelhas ajudando seus irmãos que são vítimas mais diretas dessa perseguição. E o Senhor considerará essas ações feitas a ele. Mas vejam, então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda, no versículo 41, malditos, afastai-vos de mim. Os primeiros a palavra é vinde. Os outros a palavra é afastai-vos. É o contrário. Os primeiros são benditos. Os segundos, os outros são malditos. É o oposto. 2 grupos. Só 2 grupos. O grupo dos benditos e o grupo dos malditos. Os grupos que são chamados para vir e o grupo dos que são convidados a se afastarem. O grupo das ovelhas e o grupo dos bodes. E ele diz: afastai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10 fala do fogo preparado para o diabo e seus anjos. E ele diz: pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão. É a 4ª vez que a lista aparece. A lista entediante aparece pela 4ª vez. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. O texto de Mateus 24 fala: vocês serão odiados de todas as nações, serão perseguidos, passarão fome, nudez, sede, e as nações não vão ajudar vocês. E o Senhor as julgará naquele dia, dizendo: vocês que nunca os ajudaram, fizeram isso contra mim, apartem-se de mim, malditos. E a história termina com 2 destinos diferentes. Tivemos 2 grupos diferentes, 2 sentenças diferentes, e agora 2 destinos diferentes. Os 2 destinos estão no versículo 46, que diz: e eles, os bodes, os da esquerda, os malditos, irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Estes são os 2 destinos. O objetivo desse texto é fazer com que os irmãos, os ouvintes daqui da nossa igreja hoje, e os outros que estão ouvindo em casa e os outros que ouvirão depois, é fazer com que você responda 2 questões. A fé que você tem em Jesus é acompanhada de compaixão pelo seu povo ou não? A sua fé é caracterizada por compaixão ou a sua fé é indiferente? Não se engane. Uma fé sem compaixão pelos seus irmãos, os pequeninos que o Senhor comprou, os irmãos do Senhor que sofrem, uma fé sem compaixão por eles é irreal. É só verbal, não é verdadeira. A fé verdadeira é a fé que vê o irmão, que vê o discípulo de Jesus padecendo. Ele se compadece. Ele estende a mão, ele socorre, é assim que ele age. Se você é um crente indiferente aos seus irmãos, mal sabe o nome deles, muito menos as suas lutas, você tem que dar à sua fé um contorno mais real. Você não pode ter uma fé pontilhada, uma fé etérea, uma fé verbal apenas. A sua fé tem que ser concreta, não tem que ser a fé só da boca, não tem que ser a fé só do coração, não tem que ser só a fé da cabeça, tem que ser a fé das mãos. Essa é a fé verdadeira, a fé das mãos, do braço estendido. Essa é a sua fé? Se não, você tem que avaliar a sua vida. Mas a outra pergunta é a principal. E a pergunta principal é a que grupo você pertence? Essa é a questão crucial. Você pertence ao grupo das ovelhas? Ou ao grupo dos bodes, ao dos que são chamados para vir ou dos que são ordenados a se apartar? Você pertence ao grupo dos benditos? Ou ao grupo dos malditos? Você pertence ao grupo dos que amam as ovelhas de Jesus ou ao grupo daqueles que desprezam as ovelhas de Jesus? Você pertence ao grupo que herdará o reino ou herdará o fogo. Não há um terceiro grupo. A um deles você pertence. De um deles você faz parte. Não tente se esquivar dessa realidade. Não engane o seu coração. Não desvie seus ouvidos das minhas palavras. Não desvie os seus ouvidos das minhas palavras. Eu sei o que você quer fazer. Eu sei. Você quer desviar o seu coração das minhas palavras, porque elas são como uma espada penetrando dentro do seu coração, incomodando você. Eu sei. E você quer se enganar, você quer tapar os ouvidos da sua mente e do seu coração, para não escutar o que estou dizendo. Mas essa é a questão real que você tem que responder com sinceridade. Você pertence ao grupo que herdará o reino ou ao grupo que herdará o fogo? Não se engane. Se você chegar à conclusão de
Que você faz parte do grupo dos bodes, do grupo que estará à esquerda, do grupo dos malditos, do grupo dos que desprezam o povo de Deus. Se você chegar à conclusão que pertence a esse grupo, diga ao Senhor: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu quero recebê-lo, Senhor. Recebe-me no seu aprisco para mais tarde me receber no seu reino. Livra-me de pertencer ao grupo dos seus inimigos, dos inimigos do seu povo. Livra-me disso. Salva-me. Eu creio no Rei. Eu creio no Pastor. Eu recebo agora. Ele é meu. Eu sou dele. Prepara um lugar para mim no seu reino. E ele preparará. Digo isso agora. Diga isso agora. Naquele dia será tarde demais. A porta vai se fechar. Diga isso. Agora. Hoje. Já. Não saia daqui sem dizer isso. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto. Um texto terrível, Senhor, que nos gera temor e tremor. Mas abençoa cada um aqui e cada pessoa que escutar essa mensagem. Abençoa os que escutaram agora e os que hão de escutar amanhã. Ajuda para que a sua palavra penetre em seus corações e que eles parem de se enganar. Que eles ouçam a sua voz e se curvem aos seus pés. E conheçam o Senhor como pastor, já agora, antes que seja tarde demais. Suplicamos essas bênçãos. Agradecemos por tudo isso. Pedimos que esses ensinos mudem o nosso comportamento como crentes que somos. Que o Senhor nos dê a bênção de crescer numa fé cheia de compaixão. E que isso seja sentido pelos nossos irmãos e que assim honremos o nome de Jesus em nome de quem pedimos. Amém.